Eu me chamo André Luiz e quando era jovem trabalhei em um sítio. Fiquei trabalhando nesse lugar somente por cerca de 4 meses, mas desde o início eu sentia que o ar, por assim dizer, era pesado. Cheguei lá porque um amigo me recomendou ao dono. O seu Magalhães era um homem muito tranquilo. A verdade é que tanto ele quanto a esposa eram pessoas muito boas. Ainda assim, sempre notei algo estranho. O sítio do seu Magalhães tinha uma energia pesada. Essa sensação eu só tinha percebido antes uma vez, mas com pessoas, não com lugares. Eu ajudava ele em algumas tarefas, e era o único que trabalhava naquele lugar. Ele ainda conseguia fazer muitas coisas sozinho, só precisava de apoio em algumas atividades. Lembro que eu dormia em uma rede. Tinham me oferecido uma cama dentro da casa, mas, sinceramente, eu preferia dormir ao ar livre. Gostava mais assim. A rede onde eu descansava ficava na parte de trás da casa. Ali havia um pátio bem amplo. Como muitos sabem, na mata as noites são muito escuras. Mesmo assim, a luz da lua ilumina o ambiente. Além disso, são noites muito silenciosas. Um silêncio que dá para sentir na pele. Lembro que algumas coisas começaram a acontecer desde que cheguei, mas no começo nem percebia tanto. O que eu notava era que as galinhas ficavam agitadas. A árvore onde elas dormiam ficava a poucos metros da rede. Em várias ocasiões, dava para ouvir que estavam agitadas, se mexendo demais. No início não liguei muito, pois isso já tinha acontecido comigo em outros lugares. Mas depois da primeira semana, comecei a notar algo a mais. As coisas que vou falar aconteciam quando eu já estava pegando no sono. Às vezes eu sentia como se alguém sacudisse a rede. Era algo que surgia de repente, mas eu já estava entre o sono e a realidade. Me levantava de imediato e olhava ao redor, mas não havia ninguém. Em algumas ocasiões os movimentos eram leves, mas tiravam meu sono. Porém, em outras eram fortes, a ponto de me deixar confuso. Também houve uma vez que eu lembro muito bem. Acordei porque senti que a rede estava balançando. Não era um movimento normal. Era como se alguém estivesse me embalando. Eu sentia a força me empurrando para frente e para trás. Fiquei nervoso. Aquilo já não parecia algo leve. Com dificuldade, coloquei os pés no chão e tentei parar o movimento. Lembro que naquela noite eu realmente fiquei com medo. Olhei ao redor e não havia nada. Só o som das galinhas agitadas no poleiro. Na hora me veio à cabeça algo que meu pai tinha me dito. Ele dizia que às vezes existem duendes ou outras coisas em certos lugares e que eles podem fazer coisas assim, mas que são seres inofensivos e que na maioria das vezes só gostam de brincar. Tentei me agarrar a essa ideia. Inclusive comentei com o seu Magalhães o que estava acontecendo. Ele achou estranho. Disse que nunca tinham acontecido coisas assim no sítio, muito menos com tanta frequência como comigo. A esposa dele também opinou. Disse que talvez minha energia espiritual estivesse baixa. Explicou que quando alguém está preocupado ou com algum problema, isso pode fazer com que a própria pessoa atraia coisas do mato. Coisas que normalmente não se veem. Depois disso, ela fez o sinal da cruz com azeite bento na minha testa. Também me ajudou a rezar um pequeno rosário. Além disso, me deu uma correntinha de fio com uma pequena cruz de madeira. Ela garantiu que aquilo poderia me proteger durante a noite e que me ajudaria a ficar mais tranquilo. Eles também me disseram várias vezes que eu podia dormir dentro da casa. Me ofereceram isso desde o momento que cheguei. Porém, eu achava que não era nada demais. Acreditei que tudo aquilo iria passar e que era só algo momentâneo. Mas o pior foi que piorou. Lembro que certa noite acordei meio assustado. Senti alguém mexendo no meu ombro. Quando despertei de verdade, percebi que era o seu Magalhães. Não consegui ver o rosto dele com clareza, mas reconheci o chapéu de palha parado ao lado da rede.
Ouvi a voz rouca dele dizendo para irmos procurar o cachorro. Sentei na rede e tentei me levantar. Fiquei de pé ainda com sono. Quando levantei o olhar, vi que o patrão já estava entrando no meio das árvores. Na mesma hora calcei as botas e comecei a segui-lo. Foi a primeira vez que ele não me deu uma instrução clara e isso me chamou a atenção. Eu caminhava poucos metros atrás dele, tentando alcançá-lo. Lembro que fui me afastando um pouco do sítio. Em certo momento pensei em perguntar onde ele achava que o cachorro poderia estar, mas o seu Magalhães não respondeu. Não disse nada. Eu só olhava ele se movendo entre os galhos, porque o chapéu de palha se destacava no meio do mato. Ele seguia em frente, sem parar. Eu tentava espantar o sono, mas por algum motivo me sentia muito cansado. O corpo não respondia direito. Era uma sensação estranha. Alguns minutos depois consegui me aproximar mais. Talvez tenha chegado a uns 2 metros de distância. Foi então que o patrão parou e ficou completamente imóvel. Perguntei o que estava acontecendo. Perguntei também se ele já tinha alguma ideia de onde o cachorro poderia estar. Não houve resposta. Ele não reagiu. Foi nesse momento que percebi algo estranho. Uma quietude incômoda. Tudo ao redor estava em silêncio. Um silêncio pesado. Olhei para os lados. Só havia árvores. Já nem conseguia mais ver a casa ao longe. Eu estava completamente dentro do mato agora, e foi então que o seu Magalhães começou a chorar. Eu não esperava aquilo. Era a primeira vez que eu o ouvia assim. Pensei que talvez fosse por causa do cachorro. Não sabia se me aproximava ou o que fazia, pois aquilo me deixou desconfortável. Mas o que mais me inquietou foi a forma como ele chorava. Não era um choro normal, e sim estranho, misturado com o silêncio da noite. Me causava uma sensação muito ruim. Senti um arrepio estranho na nuca. Tentei me aproximar um pouco mais para ver se podia ajudar, mas foi aí que ele começou a chorar mais alto. E eu juro que não soava totalmente humano. Era como uma mistura entre uma pessoa e um animal. Me lembrou um cachorro ferido na cidade. Durante todo esse tempo, o patrão estava de costas, então eu não conseguia ver o rosto dele. E sinceramente não queria chegar perto demais. Algo me impedia. Então decidi dar a volta por ele, me movendo com cuidado para o lado. Avancei lentamente até conseguir ver seu rosto, mas quando consegui, não havia nada. O rosto era pura sombra. Foi aí que senti medo. Um medo de verdade. A luz da lua era suficiente para ver o pescoço, o chapéu e até parte da roupa. Mas o rosto simplesmente não estava lá. Era como se não existisse. Como se tivesse sido apagado. A sensação de medo era insuportável. Não quis continuar ali. Pensei em voltar e procurar a esposa dele. Já nem pensava mais no cachorro, só queria sair dali. Assim que me virei, senti algo muito pesado nas minhas costas. Virei levemente o rosto e vi. O seu Magalhães estava atrás de mim, a centímetros. Ele tinha se movido muito rápido. Tentei me virar por completo, mas não deu tempo. Naquele instante ele se lançou sobre mim sem aviso. O corpo caiu por cima de mim e me derrubou de lado. Senti um peso enorme, como se fosse um saco pesado, pressionando meu peito. Eu não conseguia me mover. Tentei reagir, mas meu corpo parecia travado. A primeira coisa que fiz foi tentar empurrá-lo com toda a força que tinha. Também tentei gritar, ou pelo menos achei que estava gritando. Só conseguia ver aquele rosto escuro, sem forma, e o chapéu de palha a poucos centímetros do meu rosto. Senti o corpo dele se fechando sobre o meu, pressionando cada vez mais. Tentei empurrá-lo de novo, mas aquela coisa apertava com ainda mais força. Ao mesmo tempo, ouvi um som estranho vindo da boca dele. Era muito baixo, como se tivesse dificuldade para respirar, e também como se tentasse falar algo, mas os sons ficavam presos na garganta.
Empurrei com toda a força que ainda tinha. Não parei de tentar tirá-lo de cima de mim. Continuei tentando gritar, esperando que alguém ouvisse, mas eu juro que era como se o som ao redor tivesse sido completamente apagado. Não havia eco. Não havia nada. Com a força das pernas e dos braços, consegui finalmente tirá-lo de cima de mim. O corpo caiu para o lado, mas não ficou ali. Ele se levantou muito rápido e veio para cima de mim de novo, sem me dar tempo de pensar. O impacto me jogou contra uma árvore que chegou até a me tirar o ar. Eu não conseguia me soltar daquela miséria. Mesmo sem ver o rosto, percebi que da boca dele saía um líquido que começou a molhar minha camisa. Fiquei colado na árvore, tomado por um medo enorme. Empurrava com todas as minhas forças, mas sentia minhas mãos sendo empurradas para trás. Eu não conseguia afastar aquilo. A única coisa que me veio à cabeça foi tentar atingir o rosto daquilo, mesmo sem conseguir ver. Estava muito perto de mim, mas tudo era escuridão. Ainda assim tentei tocar, mas meus dedos só sentiam deformidades. Não consigo explicar direito. Até hoje me dá arrepios só de lembrar. Eu já estava chorando de medo e não conseguia me controlar. Sentia meu corpo sendo comprimido cada vez mais, como se estivesse sendo esmagado. Eu podia jurar que ouvia meus ossos, como se estivessem prestes a quebrar. Foi nesse momento que comecei a rezar, com toda a fé que eu tinha. Lembrei do que a esposa do seu Magalhães tinha me dito, naquela vez em que rezamos o rosário juntos. Eu chorava alto e gritava também. Queria que alguém me ouvisse, mesmo com aquele silêncio ao redor. De repente escutei uma voz. Era a voz do meu patrão. Ao mesmo tempo vi uma luz surgindo entre os pés de Jabuticaba. Alguém se aproximava e vinha rápido. Do jeito que consegui, mesmo sem ar, gritei ainda mais forte. Eu não queria ficar ali. Então senti algo diferente, como se meu corpo fosse solto. O peso saiu de cima de mim. Aquela coisa se afastou e ficou por alguns segundos à minha frente. Depois se moveu, desviou para o lado de um jeito estranho, como se não tivesse ossos. Parecia se mover só por força, sem estrutura nenhuma. Logo depois entrou no meio das árvores e sumiu. Caí de joelhos. Em seguida meu peito foi contra o chão. Não consegui me sustentar. Sentia o corpo inteiro sem energia e tudo doía. Parecia que eu tinha sido espancado por uma tropa. Seu Magalhães me encontrou tremendo, se aproximou rápido, perguntando sem parar o que tinha acontecido, mas eu não consegui responder. Minha mente estava vazia e eu não reagia, só chorava e tremia. Depois ele contou que teve muita dificuldade para me levantar. Tentou me levar de volta, mas meu corpo estava fraco demais. Eu não conseguia nem fazer esforço para andar. Em um momento ele pensou em voltar para buscar a esposa, mas eu não deixei. Eu só conseguia murmurar, pedindo para ele não me deixar, para não ir embora. Ele entendeu e ficou comigo. No caminho de volta, praticamente me arrastou até a casa. Eu estava com os olhos fechados e não queria ver nada. Teve um momento em que cheguei a pensar que tudo aquilo era uma alucinação, que não era real, e que quem estava me arrastando era aquela coisa, me levando ainda mais para dentro do mato. Quando chegamos, a esposa do patrão me viu e veio correndo. Ela, na simplicidade dela, tentou limpar meus machucados, porque eu estava cheio de marcas. Como eu disse, o corpo inteiro doía, e eu mal conseguia me mexer. Ela me deitou numa cama e começou a cuidar de mim. Eu falei muito pouco. Minha cabeça estava um caos. Muitos pensamentos ao mesmo tempo, tudo confuso, mas um deles era o pior de todos. Me refiro àquela coisa me pressionando contra a árvore. A esposa do patrão comentou que minha camisa estava coberta por uma coisa escura. Era estranho. Ela disse que parecia óleo queimado. No dia seguinte me levaram ao médico lá na cidade. Queriam que ele me examinasse. Felizmente nenhum osso estava quebrado, mas a dor no corpo era muito forte.
Doía tudo. Fiquei em uma espécie de clínica improvisada ali mesmo, onde o médico me atendeu. Quando consegui me acalmar um pouco, tentei explicar o que tinha acontecido. Falei com o patrão e com a esposa dele, mas ao me ouvir, nem eu mesmo entendia o que estava contando. Nada fazia sentido. Não tinha forma. Não tinha lógica. Só de lembrar eu já ficava com medo, principalmente ao pensar naquele homem e na forma como ele se fez passar pelo seu Magalhães. Aquilo me perturbava demais. Eu não voltei para o sítio. Não tive coragem. A verdade é que eu estava com muito medo. Depois, o seu Magalhães e a esposa me contaram mais uma coisa. Disseram que chamaram alguém para benzer a propriedade. Acharam necessário. Falaram que nunca tinham vivido nada estranho ali. Nada fora do normal. Mas o que aconteceu comigo não tinha explicação. Disso eles tinham certeza. E também sabiam que não era invenção. As marcas no meu corpo provavam. Além disso, na roça é comum acreditar nessas coisas. As pessoas levam isso a sério. Mesmo assim, é raro encontrar alguém que tenha passado por algo assim. Ou pelo menos algo tão intenso. Durante muitos meses, continuei tendo pesadelos. Sempre com aquele ser. Eu lembrava da forma como ele se apertava contra mim, como se quisesse me sufocar. Várias noites eu acordava do nada sem conseguir respirar. Sentia que o ar faltava. Era desesperador. Às vezes ficava horas acordado. Não queria dormir. Tinha medo de fechar os olhos, pois não queria ver aquilo de novo. Com o passar dos anos, continuo sem entender o que aconteceu. Não encontro explicação. Alguns dizem que pode ter sido um ser do mato ou uma presença sombria. Dizem que talvez quisesse se alimentar da minha energia. Outros afirmam que pode ter sido um bruxo ou até um ser do nosso folclore. Lembro que um homem mais velho me explicou outra possibilidade. Ele disse que existem anjos caídos, seres que se escondem na mata procurando ferir as pessoas. Disse que tudo depende da energia que a pessoa carrega. E isso é importante porque há pessoas que atraem esse tipo de coisa sem perceber. Tenho certeza de que quem está ouvindo conhece alguém assim. Gente com quem sempre acontecem coisas estranhas. Eu achei que fosse uma dessas pessoas, mas a verdade é outra. Nunca mais vivi nada parecido. E a única coisa que eu espero é que nunca mais me aconteça de novo essa bizarrice. Não vou dizer o nome da cidade onde moro, mas fica em uma área rural, mais ou menos no meio do caminho entre Dallas e Houston. Sou peruano e já vivo aqui há anos com minha família, em uma casa nos arredores, cercada por campo por todos os lados. Trabalho como policial e, para minha sorte, as noites costumam ser calmas e muito tranquilas. Eu particularmente já me acostumei com um silêncio tão diferente de onde venho. Foi justamente por causa dessa tranquilidade e da sensação de que nunca acontece nada que fiquei tão assustado naquela noite quando olhei para o céu. Era verão, um período muito seco, e já estávamos enfrentando dias de calor intenso. Eu ainda estava acordado, sentado na sala, quando notei um brilho estranho entrando pela janela. No começo pensei que fossem as luzes de algum veículo passando pela estrada, mas não. Quando saí para a varanda, vi o céu iluminado na direção de um dos campos mais distantes. Eram chamas grandes, havia um incêndio no campo, e em um lugar como aquele, ver fogo em plena seca não é algo qualquer. Aqui, quando o fogo pega na vegetação, se espalha rápido, a ponto de poder alcançar minha casa e as dos meus vizinhos. Entrei imediatamente para pegar o telefone e liguei para os bombeiros, tentando explicar mais ou menos onde as chamas estavam, embora da minha casa eu não conseguisse calcular bem a distância. Enquanto falava com eles, não tirava os olhos da janela. O fogo continuava crescendo,
e as nuvens de fumaça subiam cada vez mais alto no céu. Desliguei e fiquei do lado de fora, tentando ouvir se as sirenes se aproximavam, enquanto minha esposa guardava algumas coisas nas malas, caso o incêndio saísse do controle. A única coisa que se ouvia era o crepitar distante do fogo e o som dos grilos. Lembro bem disso, porque tudo mudou de repente. Sem aviso, algo cruzou o céu. Não foi um relâmpago nem uma estrela, foi algo muito mais intenso. Uma coisa rápida e escura atravessou a nuvem de fumaça e, no mesmo instante, senti a terra tremer sob meus pés. Não foi um tremor longo, mas uma sacudida que me fez perder o equilíbrio, seguida por uma gargalhada horrível que fez o ar vibrar. Minha esposa saiu correndo de casa e me perguntou o que tinha sido aquilo. Eu apenas apontei para o fogo, dizendo que não sabia, mas que tinha vindo de lá. Depois que aquela risada quebrou o silêncio do lugar onde vivíamos, comecei a ouvir mais risadas e gritos à distância, vindos da direção do incêndio. Minha esposa implorou para irmos embora dali, mas eu queria ter certeza de que os bombeiros chegariam e entender o quão fora de controle o incêndio estava. Eu me preocupava em deixar a casa sozinha. Tentei pensar que talvez houvesse pessoas ali queimando alguma coisa e que aquilo tivesse saído do controle, mas não fazia sentido. Ninguém ri daquele jeito diante de um incêndio daquele tamanho. Então, a próxima coisa que pensei foi que poderiam ser pirômanos ou algo assim. A fumaça começou a subir tão densa que em certos momentos encobria completamente o fogo. E naquela fumaça, cheguei a ver formas estranhas. Não vou exagerar dizendo que vi rostos perfeitamente definidos nem nada assim, mas vi volumes com formas sombrias. Provavelmente isso foi só sugestão e minha imaginação preenchendo os vazios, mas o que vi a seguir não foi. Quando finalmente ouvi as sirenes ao longe, entrei na minha caminhonete e disse à minha esposa para me esperar, que eu iria ver o que estava acontecendo. Os bombeiros passaram pela estrada e eu saí atrás deles alguns minutos depois. Queria ter certeza de que aquilo não iria se espalhar em direção às casas. Quando cheguei perto do local, já não havia chamas. Essa foi a primeira coisa que me desconcertou. Da minha casa, o incêndio parecia enorme. O fogo iluminava o céu como se uma floresta inteira estivesse queimando. Mas quando cheguei, os bombeiros já estavam lá, e o que encontrei foi uma área apagada, ainda soltando fumaça como se o fogo tivesse durado muito menos do que parecia. Havia um grande círculo de terra e grama chamuscadas. Não era uma marca irregular, como costumam deixar os incêndios em campo aberto. Era um círculo bem definido, com o solo preto e as bordas ainda soltando fumaça. Ao redor havia restos espalhados como velas derretidas, garrafas quebradas e pedaços de tecido. Acendi a lanterna e vi pequenos ossos de animais, além de um símbolo estranho desenhado em partes do chão, já parcialmente apagado pelo fogo e pelas pessoas que haviam passado por ali. No centro do círculo, sobre o símbolo, havia um corpo carbonizado. Eu não fui designado para investigar o caso, mas dias depois me disseram que era uma mulher. Sua identidade não pôde ser confirmada. Haviam arrancado seus dentes e não havia nenhum documento por perto. Voltando à noite do ocorrido, os bombeiros me explicaram que, quando chegaram, o incêndio já estava praticamente apagado. O que eu tinha visto não eram chamas fora de controle, mas sim uma espécie de pira. Os bombeiros e depois, alguns colegas da polícia isolaram a área. Contei a eles o que vi e ouvi, mas não ajudou muito, já que não consegui identificar ninguém nem vi qualquer veículo nas proximidades. Nos dias seguintes falou-se muito sobre o caso na cidade, mas a notícia não ganhou repercussão no estado, muito menos a nível nacional. Tudo ficou como um rumor local que, pela natureza do crime, passou a ser explicado com uma única palavra: culto. Muitos começaram a dizer que tinham ouvido falar de um culto satânico operando na região, que uma vizinha havia perdido seu gato preto e tinha certeza de que alguém o havia sequestrado. Coisas assim.
Eu não sei o que realmente aconteceu e não gosto de inventar rumores. Porém, se paro para pensar com cuidado no que aconteceu, e mais importante, no que vi e ouvi, tenho o pressentimento de que algo horrível e muito humano aconteceu naquela noite. Um grupo de pessoas doentes decidiu sacrificar alguém a uma entidade sombria. Real ou não, eu ouvi uma risada profunda, o ar vibrou e a terra tremeu, como se algo sinistro tivesse sido libertado. Eu não acredito nessas coisas, então não sei dizer se o que vivi foi algo sobrenatural ou não, mas isso foi sem dúvida a coisa mais sinistra que já vivi. Quando eu era pequena, crescia em um povoado onde havia o costume de ir regar flores na igreja. Era uma tradição dedicada à Virgem. Era assim que nos ensinavam desde crianças. Lembro que isso acontecia em uma certa época do ano, embora eu não saiba dizer exatamente em quais datas. Minha mãe me mandava à igreja com outras crianças do povoado. Íamos todos juntos participar dessa atividade. Havia uma imagem da Virgem na frente, com pouco mais de 1 metro de altura, que sempre ficava no mesmo lugar. Colocavam uma toalha diante dela e nós jogávamos flores para que caíssem ali, como um símbolo de gratidão. Era como se nós mesmos fôssemos aquelas flores. Era isso que nos explicavam. Lembro que eu sempre passava na casa de uma vizinha para irmos juntas. Às vezes saíamos mais cedo para procurar as flores, que depois levaríamos para oferecer à Virgem. Nós duas tínhamos por volta de 8 anos. Para mim, aquela época era muito bonita. Eu sentia que convivia mais com as outras crianças do povoado e que fazia parte de algo especial. Em certa ocasião, minha vizinha ficou doente. Ela passou praticamente semanas sem poder me acompanhar, então comecei a ir sozinha. Também saía sozinha para buscar flores. Como vocês sabem, em um povoado, normalmente todo mundo se conhece. Existe aquela confiança de que as crianças podem andar sozinhas pelas ruas. Isso era algo normal ali. Eu tinha um costume. Quando terminava a cerimônia de regar flores na igreja e voltava para casa, aproveitava o caminho para recolher flores para o dia seguinte. Fazia isso principalmente porque havia algumas de que eu gostava muito e que cresciam por todo o povoado. Fazia isso embora de vez em quando algum adulto me repreendesse por pegá-las do jardim deles. Por isso comecei a procurar em outros terrenos e em lugares onde ninguém reclamasse. Ali as flores cresciam sozinhas, então não eram de ninguém. Minha mãe nunca gostava que eu andasse sozinha à noite. Essa era uma regra muito clara na minha família. Então, depois que a missa terminava, eu tentava não demorar para voltar para casa, embora às vezes me desviasse um pouco para juntar mais flores. Quero contar o que me aconteceu em uma dessas ocasiões, justamente quando eu estava voltando. Eu havia terminado a cerimônia. Era a semana em que minha vizinha estava doente. Naquele dia eu vinha com outra amiga, mas nos separamos logo depois de sair da igreja, e cada uma seguiu seu caminho para casa. Para chegar à minha, havia vários atalhos pelos quais eu podia passar, e às vezes eu os utilizava para procurar rosas. Precisava atravessar alguns terrenos sem casas, mas aproveitava porque ali havia mais flores e ninguém me repreendia. Lembro que naquele dia o céu estava nublado. Já era um pouco tarde. Ainda havia luz do dia, mas o ambiente começava a ganhar aquele tom azulado por causa das nuvens. Os terrenos daquela parte do povoado não tinham cercas nem limites, então qualquer pessoa podia passar e caminhar por eles sem problema. Havia muito mato. Alguns tinham árvores que cobriam parte do caminho, e se você continuasse descendo por aquele trajeto, chegaria ao rio. Mas havia algo que eu lembrava muito bem. Minha mãe me proibia de me aproximar da água sozinha, principalmente porque o rio que passava ao lado do povoado tinha correntes fortes.
Eu estava agachada cortando algumas flores. Eram brancas e eu as achava muito bonitas. Enquanto estava distraída, um movimento no canto chamou minha atenção. Foi algo rápido, mas eu consegui perceber. Em um ponto, entre o mato, havia uma menina vestida de branco. Lembro muito bem do vestido dela. Era muito bonito, como aqueles que usávamos quando íamos a uma festa de aniversário. Também lembro da pele dela, pois era extremamente branca. A menina me olhava com curiosidade. Não parava de me encarar. Naquela época eu era uma criança muito amigável. Não me aproximei de imediato, mas perguntei o que ela estava fazendo ali. A menina apenas continuou me olhando. Eu nunca tinha visto alguém tão branca na minha vida. Ela me lembrava aquelas bonecas de porcelana que minha avó guardava em uma vitrine. Como não respondeu, dei alguns passos na direção dela e perguntei seu nome. A menina disse que se chamava Maria. Eu sorri e comentei que era o mesmo nome da mãe de Jesus, mas ela não disse mais nada. Seus olhos eram grandes, escuros e muito expressivos. Perguntei onde ela morava e ela apontou na direção do rio. Disse que tinham ido tomar banho e que ela havia caminhado até ali. Perguntei se ela não ia regar flores à tarde, como nós fazíamos. Comentei que eu ia com alguns amigos e que nunca a tinha visto antes. A menina negou com a cabeça e levou um dedo à boca, como se pedisse silêncio. Não disse mais nada. Voltei a me agachar para cortar flores, mas comecei a me sentir estranha. A menina não parava de me olhar. Foi a primeira vez que senti algo estranho no peito. Era uma sensação difícil de explicar. Foi ali que tudo mudou. Levantei o olhar de novo. Os olhos da menina estavam completamente pretos. Não havia nenhuma parte branca, apenas preto. Eles brilhavam como se fossem bolinhas de vidro, algo parecido com os olhos de um cavalo. Aquilo me perturbou profundamente. A primeira coisa que fiz foi me afastar e começar a gritar. Eu não entendia o que estava vendo. Era apenas uma criança. Na minha mente associei aquilo a histórias, a coisas ruins. Lembrei do que meus avós contavam sobre seres malignos. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Deixei as flores no chão e saí correndo. Não quis olhar para trás. Dei as costas para a menina, mas ao me afastar alguns metros, senti alguém puxar meu cabelo. Foi um puxão tão forte que quase caí para trás. Perdi o equilíbrio. Tentei me virar para me soltar e continuar correndo, mas aquela coisa tinha muita força. Senti a mão daquela coisa. Era muito longa, como se os dedos se estendessem ao redor da minha cabeça. Com dificuldade tentei me soltar. Fiz força, mas quando toquei na mão senti algo perturbador. A pele parecia cheia de veias saltadas. Eu não conseguia ver direito à frente porque meu cabelo cobria meu rosto, mas ainda conseguia enxergar o vestido branco. E o pior foi quando vi seus pés. Não eram pés de gente nem aqui nem na China. Pareciam patas de algum animal. Não eram de cachorro nem de cavalo. Pareciam mais como o periquito que minha avó tinha em casa. Comecei a chorar igual doida. Gritava sem parar. Tentei pedir que me soltasse, mas aquela coisa não me obedecia. Continuava puxando com ainda mais força, e percebi que estava me arrastando em direção ao rio. Eu mal conseguia me manter de pé. Tentava levantar o rosto, mas não via uma pessoa. Via apenas um vestido branco e abaixo dele uma pele muito escura, coberta por marcas que pareciam cicatrizes. Em determinado momento caí com o rosto no chão, mas continuei sendo puxada pelo cabelo. Mesmo com a dor, eu precisava me levantar para não sentir que meu cabelo seria arrancado. Gritava olhando ao redor, mas só via mato e pedras. Já estávamos muito perto do rio. Eu podia sentir isso. Também me lembro de um som, como se aquela coisa estivesse rindo. Eram risadinhas, parecidas com as de uma criança, mas havia algo errado. Hoje comparo com o som de uma hiena. Era uma risada macabra demais.
De repente senti meus pés se molharem. Estávamos entrando na água. Foi então que me lembrei de uma canção, a mesma que cantávamos na igreja quando íamos regar flores. Não consegui parar de repeti-la na minha cabeça. Mesmo com medo, continuei. Depois lembrei de uma oração. Minha avó sempre me fazia repeti-la. Era uma prece pedindo à doce mãe que nos cobrisse com seu manto. Na minha inocência, comecei a recitá-la em voz alta. E então aconteceu. Quando a água já chegava à minha cintura, aquela coisa me soltou. Meu corpo caiu diretamente no rio. Não consegui me segurar. Com esforço, tentei me levantar. Não olhei para trás, apenas saí correndo. Quase escorreguei em uma pedra e por pouco não caí de rosto no chão, mas consegui me equilibrar. Só me lembro de estar chorando e da dor intensa no couro cabeludo. Corri para casa levantando poeira. Quando cheguei, minha mãe não entendeu o que estava acontecendo. Ela veio imediatamente até mim e ficou pálida ao me ver. Ela notou algo que eu ainda não tinha percebido. Havia marcas na minha cabeça, como se alguém tivesse pressionado com muita força. Pareciam dedos. Algumas estavam no meu pescoço, outras na testa. Meu corpo tremia e eu não conseguia parar de chorar. Passei quase um mês indo na mulher que fazia limpezas e sessões de cura. Minha família decidiu me levar porque eu não melhorava. Continuava muito assustada. Tive pesadelos por muito tempo. Não conseguia dormir em paz. Embora eu nunca tenha visto o rosto daquela coisa que me arrastou até o rio, eu conseguia me lembrar perfeitamente dos seus pés. Aquela imagem nunca saiu da minha cabeça. Cheguei a ter medo até do periquito da minha avó por conta disso. Só de ouvi-lo, eu ficava apavorada. Não entendia por quê, mas associava aquilo à criatura. As pessoas me explicaram que possivelmente era um ser obscuro, algo que tentou me levar. Eu não entendia muito bem o que ele queria dizer. Havia muitas coisas que eu não compreendia. Nem sequer conseguia descrever com clareza o que tinha visto. Já se passaram muitos anos desde aquele dia. Hoje tenho quase 70 anos e continuo me perguntando o que foi aquilo. Nunca encontrei uma resposta. Sempre procurei me manter próxima da igreja, pois foi assim que minha família me ensinou. Cresci acreditando em Deus e também na proteção da Virgem. Por isso, não consigo entender por que aquele ser apareceu para mim. Não faz sentido. Ainda assim, sinto que fui protegida, porque não consigo explicar por que naquele momento me lembrei da canção. Justo quando estava prestes a me afogar no rio, ela surgiu na minha mente. Não sei explicar. Simplesmente aconteceu. Olá, comunidade. O que vou contar aconteceu quando eu era criança, mas toda Semana Santa eu me lembro disso com muita clareza. Minha avó sempre dizia que existiam coisas que a gente precisava fazer, mesmo sem entender o porquê. Eu nunca questionei muito até a noite em que descobri que ela estava certa. Nós morávamos em uma casa colada a um cemitério. Literalmente colada. Nos fundos havia um portão de grade que dava direto para os túmulos. Meu pai sempre dizia que a casa tinha sido barata justamente por causa disso, mas que para nós era até conveniente, porque atravessando o cemitério eu chegava bem mais rápido à escola. Desde pequeno eu me lembro da minha avó. Todas as noites, exatamente à meia-noite, ela pegava um pequeno crucifixo que ficava guardado em um móvel da sala, cheio de imagens de santos, e caminhava até o portão que dava para o cemitério. Ela pendurava o crucifixo em um prego ao lado da porta. Nunca fazia barulho, nunca explicava nada. Só saía, colocava o crucifixo e de manhã ia lá buscar. Eu via aquilo desde criança e sempre tive curiosidade. Quando perguntava por que ela fazia aquilo, ela respondia sempre a mesma coisa.
É só um costume antigo. E nunca dizia mais nada. Com o passar dos anos, ela começou a deixar de fazer isso em algumas noites, porque já estava mais velha e sentia muitas dores nas pernas. Mas quando chegava a Semana Santa, ela era rígida com isso. O crucifixo não podia faltar. Por pior que estivesse, por mais cansada ou com dor, todas as noites da Semana Santa ela saía e colocava o crucifixo. Em 2009, minha avó ficou doente. Precisaram levá-la ao hospital e ela piorou muito rápido. Um dia antes de ser internada, ela me chamou no quarto e me pediu uma coisa. Disse que enquanto ela não estivesse em casa, eu deveria colocar o crucifixo no portão todas as noites. Não explicou mais nada. Só disse para eu fazer exatamente como ela fazia. Eu tinha medo. Aquele portão dava direto para o cemitério e à noite tudo ficava completamente escuro. Mal dava para ver as cruzes e algumas lápides brancas entre as árvores. Mesmo assim, eu fiz. Todas as noites à meia-noite, eu ia até o portão, pendurava o crucifixo e voltava correndo para dentro de casa. Sempre com a sensação de que alguém estava me observando do cemitério. Eu não via nada, mas sentia. Algumas semanas se passaram assim, até que chegou a Semana Santa. Minha avó nunca mais voltou para casa. Ela morreu na Sexta-feira Santa de 2009. Aquele dia foi muito confuso para todos. Meus pais iam e voltavam do hospital, conversando com médicos, resolvendo documentos. À tarde passaram em casa por um momento e depois saíram de novo para terminar os trâmites. Deixaram eu e minha irmã sozinhos. Ela é 2 anos mais velha que eu. Estávamos na sala assistindo televisão quando percebemos que já estava tarde. Ninguém conseguia pensar em outra coisa além da minha avó. Nem prestávamos atenção no que passava na TV. A gente deixava ligada só para não ficar em silêncio. Como se isso fosse impedir a gente de pensar na morte. Mas não funcionava. E acho que foi por isso que naquela noite eu esqueci de colocar o crucifixo. Simplesmente esqueci. Eu estava atordoado pelo choque, pela dor, nem sei. Não lembro exatamente que horas eram quando ouvimos o barulho. Era o som do portão se abrindo. Um som claro, como quando alguém empurra uma porta velha de metal. Eu e minha irmã ficamos em silêncio. Sabíamos exatamente qual porta era. A da frente era de madeira e não fazia aquele barulho. A que tinha se aberto era a do cemitério. Nos levantamos e fomos até a janela que dava para o quintal dos fundos. E foi aí que vimos. Havia várias pessoas caminhando entre os túmulos. Andavam devagar, quase em fila, vindo na direção da nossa casa, em direção ao portão que agora estava completamente aberto. Eu não conseguia ver os rostos direito. A luz da lua mal iluminava as silhuetas. Mas eram, sem dúvida, pessoas. Vimos quando passaram pelo portão e entraram no quintal. Vinham direto para a porta dos fundos, a da cozinha. Minha irmã segurou meu braço e perguntou o que estava acontecendo. Eu também não entendia, mas naquele momento lembrei do crucifixo. Corri até a sala, peguei ele da mesa onde sempre deixávamos e fui até a porta da cozinha. Ali mesmo pendurei no batente, bem de frente para a porta. No instante em que fiz isso, ouvimos algo do lado de fora. Eram vozes. Várias vozes ao mesmo tempo. Soava como se estivessem tentando conversar, mas as palavras não saíam completas. Era um murmúrio estranho, entrecortado, vindo do outro lado da porta. Minha irmã começou a chorar. E nós ficamos ali, parados, sem nos mexer. As vozes continuaram por um tempo. Não sei quanto tempo exatamente, mas lembro de olhar o relógio da cozinha quando tudo finalmente ficou em silêncio. Eram 3 da manhã. Depois disso, não ouvimos mais nada. Um tempo depois, meus pais chegaram. Contamos tudo o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram. Disseram que devíamos ter imaginado coisas, por causa do medo
ou de tudo o que estava acontecendo com a nossa avó. Mas, quando meu pai foi até o quintal, ele viu algo que chamou a atenção dele. O portão que dava para o cemitério estava aberto. Depois daquela noite, nunca mais falamos muito sobre o assunto. Mas eu continuei fazendo o que minha avó pediu, e ninguém nunca me impediu, nem perguntou o porquê. Durante os 5 anos em que ainda moramos naquela casa, todas as noites, à meia-noite, eu pendurava o crucifixo no portão. Nunca mais esqueci. Um olá a todos. Meu nome é Tiago, sou de Portugal e tenho uma história que aconteceu com os meus amigos. Como a história não é minha, não irei citar os nomes deles. Eram cerca de 19 horas e os meus amigos tinham ido jogar futebol num parque perto das nossas casas. Nesse parque, há algumas casas abandonadas e estufas. Quando estavam prestes a ir embora, um deles disse que viu algo ou alguém dentro das estufas. Eles foram lá ver e encontraram várias coisas. Entre elas, um saco plástico transparente e dentro dele havia um cartão de um aluno com um líquido vermelho estranho. Os meus amigos dizem que quando encontraram o saco, um deles parecia ter sido empurrado para dentro de um buraco que havia ali. Os outros ajudaram-no a sair, tiraram uma foto e saíram dali a correr. Quando um deles olhou para trás, jurou ter visto uma figura a observar enquanto fugiam. Depois disso, eles não voltaram mais lá. Infelizmente, o meu amigo não quer mandar a foto, apenas me mostrou. Eu não sei se o que eles me contaram é verdade, mas, quando me contaram, dava para ver o medo na cara deles. Espero que tenham gostado e obrigado.